Fala moçada, aqui é o professor Júnior e vamos começar mais uma videoaula comentando sobre probabilidade. O exercício que nós vamos discutir agora diz o seguinte: em uma cidade onde se publicam 3 jornais A, B e C, constatou-se que entre 1000 famílias assinam. Então essa pesquisa, essa amostra nossa foi feita com uma quantidade de 1000 famílias. Ó, a primeira informação que a gente tem aqui. Dessas 1000 famílias, a gente percebeu que a família assina o jornal A 470 pessoas. O jornal B ele tem 420 assinantes. O jornal C tem 315. 110 pessoas assinam o jornal A e B, 220 pessoas assinam o jornal A e C, e 140 pessoas assinam o jornal B e C. E 75 pessoas dessa cidade são bem informadas e assinam os 3 jornais. Qual que é a minha dica? Dica mágica para que vocês não errem um exercício desse tipo. Toda vez que tiver um exercício que diz o seguinte: tantas pessoas fazem A ou tantas pessoas assinam B, ao mesmo tempo fazem A e B, ou fazem as 3, vocês precisam montar o diagrama de Venn. É o primeiro passo. É colocar todos esses dados. Tudo que tiver intersecção, vocês colocam no diagrama. Aqui vocês precisam tomar cuidado com o seguinte: 315 pessoas, por exemplo, assinam o jornal C. Mas não quer dizer que elas assinam somente o jornal C. Dentre essas 315 pessoas que assinam o jornal C, pode ter pessoas que também assinam o A e o C. Ou podem ter pessoas que assinam os 3 jornais ao mesmo tempo. Então aqui não é somente o C, somente o B, somente o A. Então, como colocar isso no diagrama, professor? Como que eu monto isso dentro do diagrama? Então vamos lá. São 3 jornais que circulam nessa cidade. Aqui eu tenho o jornal A, de vermelho. De verde eu tenho o jornal B e de azul eu tenho o jornal C. A minha dica para que vocês comecem a resolução desse exercício é sempre começar pela intersecção, ou seja, sempre começar pelas pessoas que assinam os 3 jornais. Se vocês observarem aqui, a intersecção das 3 circunferências é a que tem o azul, o vermelho e o verde. Então aqui está as pessoas que assinam os 3 jornais ao mesmo tempo. E eu sei que são 75 pessoas. Então aqui dentro nós iremos colocar 75. Continuando o nosso raciocínio, vocês vão expandir. Vocês vão pegar de 3 intersecções e vão partir para os de 2 intersecções e depois para os elementos com um único. É como se vocês estivessem subindo aqui, ó. Então vamos preencher esse diagrama primeiro, antes de calcular a probabilidade. Então aqui 140 pessoas assinam o jornal B e o jornal C também. Então B e C está aqui, ó. O que é B e C? É a intersecção do conjunto B com o conjunto C. É aqui, ó, o conjunto B é o verde, o conjunto C é o azul e nesse pedaço aqui eu tenho B e C. Para vocês calcularem, vocês não podem vir aqui e colocar 140. Precisa colocar 140 menos 75, que são as pessoas que assinam os 3. Então aqui dentro não é 140, porque pode ter pessoas que assinam o B, assinam o C e assinam o A também. E essas pessoas estão já sendo contadas aqui. Então aqui eu vou colocar 140 menos 75. Quantas pessoas assinam o jornal B e C? Fazendo as continhas aí, teremos 65. Está aqui. Agora vamos para o próximo, ó. A e C. 220 pessoas assinam o jornal A e C. Aonde está o A e C? O A e C está aqui, ó.
é onde pega o conjunto A, onde eu estou passando o mouse de vermelho, e onde pega o conjunto C, que é o de azul. Só que eu sei que 220 pessoas assinam A e C, mas dentre essas pode ter algumas pessoas que assinam o B. Então eu não posso vir aqui colocar apenas 220. Eu tenho que subtrair sempre a intersecção. Então aqui é a mesma coisa, ó. 220 menos 75. Fazendo a continha 220 menos 75, temos 145 pessoas que assinam A e C. Sobe mais um pouquinho, agora vamos para o A e B. Lembra lá do segredo? Ó? Não pode esquecer. Ao colocar aqui no conjunto A e B, que é essa intersecção, ó, A e B, eu tenho que subtrair sempre a intersecção dos três. Então vamos lá ver. Então eu vou colocar 110 menos 75. Fazendo as continhas, 110 menos 75 vai dar 35 pessoas que assinam A e B. Então eu fiz os três, a intersecção dos três. Quando eu cheguei na intersecção dos dois, eu subtraí sempre a intersecção dos três. Agora eu vou descobrir quem assina somente A. Quem assina somente A, pessoal, olha aqui no conjunto vermelho todo. Somente A são 470 pessoas. Então, dentro dessa bola, dentro desse círculo vermelho, eu tenho 470 pessoas. Só que assinam somente A, eu preciso subtrair esse 145, que está dentro do conjunto vermelho, que já está sendo contado. Preciso subtrair o 75, que está dentro do conjunto vermelho. E preciso subtrair o 35, que são as pessoas que assinam A e B. Então, ó, 470 menos 145 menos 75 menos 35. Então, eu sei que 215 pessoas assinam somente o A. Agora, para eu descobrir quem assina somente o B, observa aqui, ó, só a bola verde, só a circunferência verde. Toda a circunferência verde é 420, mas desses 420 temos que tirar os 35, temos que tirar os 75, que assina os 3, e temos que tirar os 65, que assina B e C. Então, quantas pessoas assinam somente B? Então, a gente faz as continhas. Fazendo todas essas continhas aí, teremos como resultado 245. Então, aqui é 245. Assinam somente B. E para finalizar, quantas pessoas assinam somente o jornal C? Se você olhar na bola azul, você vai verificar que o azul, que é das pessoas que assinam C, é 315. Mas eu tenho que subtrair os 145, os 75 e os 65. Se eu fizer essa conta, eu vou descobrir quem assina somente o C. Então vai ficar 315 menos 145 menos 75 e menos 65. Isso aqui vai dar 30. Então, aqui 30 pessoas assinam somente isso. O B, 245. E o A, 215. A e B. A e B é 35. O A e C aqui, ó, 145. O B e C, 65. Pronto, eu tenho todos os resultados que eu precisava. Está aqui. Agora, pessoal, depois que a gente já montou esse diagrama, fica muito simples calcular a probabilidade. Então, pode vir as perguntas que a gente consegue. Então, vamos ver a pergunta A.
qual a probabilidade de que nenhum dos entrevistados assine nenhum dos 3 jornais, não assine nenhum dos 3. Então, primeiro vamos observar uma coisa aqui, ó. Para eu descobrir quantas pessoas não assinam nenhum dos 3 jornais, eu preciso saber quantas pessoas assinam pelo menos um desses jornais, que é só fazer essa continha, ó, 215 mais 35, mais 245, mais 65, mais 75, mais 145 e mais 30. Se eu somar todos esses elementos, eu posso afirmar que eu tenho a quantidade de pessoas que assinam pelo menos um ou 2 ou os 3 jornais. Somando tudo isso, a gente vai encontrar como resultado 810. Então, 810 pessoas assinam pelo menos algum jornal. Quantas pessoas foram entrevistadas? 1.000 pessoas. Como 810 assinam pelo menos algum jornal, eu posso concluir que 190 não assina nada. Não assina nenhum jornal. Mas eu quero a probabilidade. O que é probabilidade? É uma divisão onde embaixo vem tudo que pode acontecer. Então, o que pode acontecer é 1.000. É o meu espaço amostral, é o total de entrevistados. E dessas 1.000 pessoas, 190 não assina nenhum jornal. Simplificando isso por 10, eu vou concluir que a minha probabilidade é 19 sobre 100. Isso daqui equivale a 19%. Agora aqui, calcule a probabilidade de que pelo menos alguém assine pelo menos um dos 3 jornais. A gente já sabe que 810 pessoas, a gente somou lá a bolinha verde, a azul e a vermelha, e viu que deu 810. Então, a gente sabe que das 1.000 pessoas entrevistadas, 810 assina pelo menos um dos 3 jornais. O que é esse pelo menos? Ou assina um, o A, B ou C, ou assina 2, o A e o B, ou o A e o C, ou o B e o C, ou assinam os 3, A, B e C, certo? Então, foi o que a gente somou lá dentro. Simplificando isso daqui, vai dar 81 sobre 100, que equivale a 81%. Agora, aqui, ó, qual a probabilidade de que assine pelo menos 2 jornais? Quando eu falo que eu quero calcular a probabilidade de que uma pessoa assine pelo menos 2 jornais, ela pode assinar 2 jornais ou até 3 jornais. Quem assina os 3, assina pelo menos 2. Então, eu tenho que descobrir a quantidade de pessoas que assinam o jornal A e B, o jornal A e C, o jornal B e C. Então, isso aqui é pelo menos 2. Ou assinam os 3, o A, B e C. Aí a gente olhando lá na nossa tabelinha, ó, vamos lá ver. AB, AC, BC e ABC. Ó, AB, a gente já tem aqui, ó, por isso que ficou fácil. 35, o AC, 145, o BC, 65 e os 3 jornais, 75. Essas pessoas assinam pelo menos 2. Então, 35 mais 145 mais 65 e mais 75 vai dar 320. Então, eu sei que se eu somar todas essas pessoas aqui, dá 320. Então, o que é probabilidade? É o que eu quero. Eu quero que assine pelo menos 2, são 320 num total de 1.000 pessoas. Simplificando isso por 10, teremos 32% assinam pelo menos 2 jornais. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.